Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Em vários versículos da Bíblia, a Bíblia fala sobre o cálice. O cálice que é dado por Deus. E o cálice simboliza sofrimento. Seja ele por meio de perseguição, seja ele por meio da justiça divina, por meio do castigo que Deus dá, mas o cálice, ele simboliza sofrimento. Quando Jesus está no Getsemane e ele diz essas palavras, Pai, se possível passa de mim esse cálice, o que é que Cristo de fato quis dizer? Será que Cristo ele estava com medo da morte? Será que aquilo o atormentava? O que sabemos é que aquilo estava o angustiando de uma forma profunda, a ponto dele suar sangue ali no Getsemane. Então, de fato, algo se passava dentro de Cristo, sobre alguma coisa ele refletia, que o fez fazer essa oração. Senhor, eu estou entendendo tudo isso aqui, agora se for possível, Senhor, isso aqui que eu tô passando, passa de mim esse cálice, Pai. Sabemos que o cálice é algum tipo de sofrimento, porque a Bíblia vai nos dizer isso, como por exemplo lá em Salmos 75, versículo 8, que vai dizer: O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Em Jeremias 25:15 também vai dizer: O Senhor, o Deus de Israel, me disse: Aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Então está muito claro que o cálice que Deus tem em suas mãos é um cálice que vem para sofrimento. Só que quando a gente para pensar naquilo que os mártires passaram, naquele sofrimento que os líderes da igreja passaram, a gente fica se perguntando o seguinte: por que esses líderes, por que esses pais da igreja, eles tiveram mais coragem de encarar a morte do que Cristo? Porque se você pegar em Mateus capítulo 20, do verso 22, verso 23, existe um diálogo ali entre a mãe de dois discípulos, onde ela pede que Jesus ele permita que os discípulos se sentem ao lado dele no reino futuro e tal. E Jesus vai responder assim, Jesus vai falar assim para os discípulos: vocês, por acaso, têm coragem de beber do cálice que eu vou beber? E eles respondem: temos. E Jesus reflete e Jesus diz: de fato vocês realmente vão beber desse cálice que eu vou beber também. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Então, veja, aqueles discípulos, eles tiveram coragem de encarar o cálice. Só que quando chega alguns instantes antes de Jesus ser morto, de Jesus ir à cruz, ele diz: Senhor, caramba, passa de mim esse cálice, eu não estou suportando. É como se quem não tem a compreensão exata do texto pode ter a impressão de que Jesus, quando chegou perto, amarelou. Porque isso acontece demais com a gente, né? Eu vou fazer acontecer isso e aquilo. E quando chega na hora a gente diz: meu Deus, será que é assim mesmo? Aconteceu com Pedro, né? Pedro disse: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Mas quando chegou na hora, quando ele viu que de fato o bicho ia pegar, que a coisa ia esquentar, o caldo ia ferver, ele negou a Jesus 3 vezes, né? E talvez isso tenha acontecido com Cristo. Será? O que se passou na mente de Cristo? Porque os discípulos que pediram para se assentar, a mãe ao lado dele, né? A mãe dos discípulos que pediram, Jesus disse: vocês têm coragem mesmo de beber desse cálice? Eles disseram: Senhor, nós temos sim coragem de beber esse cálice. E Jesus depois ele diz: de fato vocês beberão.
Em outras palavras, realmente, vocês também sofrerão. Eu estou sendo perseguido, vocês também serão perseguidos também. Veja, Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Se aqueles discípulos, Pedro, Tiago, Paulo, né, o próprio apóstolo Paulo, que um tempo depois, né, veio um tempo depois, se tornou apóstolo um tempo depois, e todos os outros mártires, eles encararam a morte com muito prazer e com muita coragem de dizer: eu morro, mas eu não nego, eu passo por sofrimento, mas eu não nego esse Senhor, não nego o meu Cristo, eu vou até o fim, mas eu vou cumprir a missão do Evangelho, que é a propagação da palavra, da morte de Cristo e de sua ressurreição. Eles não negaram, eles morreram com muita coragem. Talvez com medo, mas com muita coragem. Porque a coragem não é a ausência do medo, mas é encarar o medo assim como ele é. E aqueles discípulos fizeram isso. Então o nosso Senhor, ele não seria covarde ao ponto de chegar em última hora e dizer assim: Senhor, tô com medo, hein? Passe de mim esse cálice, por favor, não vou aguentar, não sei o que é que eu vou fazer. Cristo jamais faria isso. O que nos leva a pensar que o cálice de Cristo estava recheado com alguma outra coisa que não fosse simplesmente o cálice do sofrimento que aqueles discípulos também beberam, que muitos de nós, talvez, hoje tenha que beber também. Questão de perseguição, questão de afrontas. A gente talvez beba muito de vários cálices, só que o conteúdo do cálice que estava naquele dia em Cristo era outro. E o que seria então? Seria a completa ira de Deus que é destinada aos portadores do pecado. Quando Cristo ele morre na cruz, quando Cristo ele se faz pecado por todos nós, ele carrega o peso do pecado da humanidade em seus ombros. Isaías 53 vai nos dizer que a Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, esmagá-lo naquela cruz. São palavras muito fortes que quando a gente pensa em um pai fazendo isso com o seu filho, essa imagem ela se torna muito mais forte, muito pior, muito mais problemática. Mas foi isso que aconteceu. Esse era o cálice. O cálice que estava lá no dia que Jesus estava próximo de morrer. Se fosse apenas a cruz, se fosse apenas os pregos, se fosse apenas os açoites, se fosse apenas a coroa de espinho, seria menos de 1% de sofrimento que Jesus teria que carregar. Mas o que Jesus de fato carregou foi o meu pecado. E foi o seu pecado. Mas mais que isso, mais que o meu pecado, mais que o seu pecado, que já seria algo completamente, na nossa linguagem, algo completamente infernal. Porque como pode alguém santo, alguém justo, alguém que é Deus, carregar o pecado da humanidade, carregar qualquer pecado em si? Mas ele carregou. Isso já seria muito, muito ruim, muito problemático. Mas o olhar irado de Deus, o olhar de justiça do nosso Deus santo e soberano, a partir daquele momento em que ele se tornou pecado por nós, foi apontado para ele, foi apontado para o seu filho. O olhar de Deus que estava apontado para mim, pecador, voltou-se para o seu filho naquela cruz. O olhar de Deus que estava apontado para você, virou-se para Cristo no madeiro. E além do peso do pecado, aquele cálice estava recheado da santa ira de Deus. E quem é que pode suportar? Jesus ele clama em alta voz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Além de Deus o esmagá-lo naquela cruz, além dele morrer por suas criaturas, veja, ele nos criou e nós o matamos. Nós fomos instrumentos da morte de Cristo. Que humilhante para um Senhor que é eterno. Que humilhante para um Senhor que é todo-poderoso, onipotente. Que humilhante, que humilhação. Não há vergonha pior que essa. Mas ele foi até o final.
e depois teve que lidar com a ira santa do Deus Pai apontado em direção a ele. O que para Cristo foi motivo de muito sofrimento naquele instante, a ponto dele expressar justamente isso: Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Ele conclui dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Essa deve ser a nossa oração em momentos de tristeza, em momentos de perseguição, em momentos de angústia, em momentos de aflição. Nós temos que encerrar todas as nossas orações. Pai, eu te peço isso aqui, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E foi isso que Cristo fez. E essa lição, ela é muito valiosa, mas o mais importante de tudo é saber que hoje Deus, ele não nos olha mais com esse olhar de ira, com esse olhar de que eu preciso punir esse pecado nessa pessoa. Não mais, e não importa qual é o seu pecado. Não importa o que é que você tenha feito. Não importa se você foi o pior dos estupradores. Não importa se você foi o pior dos assassinos. Não importa se você foi o pior drogado do mundo, se você humilhou seus pais, não importa o que você fez. Quando Deus, ele pensa em te punir, ele olha para a cruz e ele se lembra que ele já puniu alguém em seu lugar. Jesus Cristo pagou todo o seu pecado, toda a sua dívida. No livro de Colossenses vai dizer que ele pegou o escrito de dívida, qualquer carta. Você já recebeu uma carta aí do Serasa na sua casa que diz: você está devendo isso. Bem assim éramos nós, estávamos devendo muitas coisas. Só que a diferença é que a nossa dívida com Deus era impagável. E Jesus pegou essa carta aqui do Serasa, a carta do nosso pecado, e Colossenses vai dizer que ele cravou na cruz. Ele disse: Tetelestai, está consumado. Está pago, está tudo quitado. E ele não só quitou nossos pecados pretéritos ou presentes, mas ele quitou todo o nosso pecado que vamos cometer amanhã, depois de amanhã, porque o processo de santidade, ele só vai ser concluído quando nós formos glorificados, né? Na glória. Mas enquanto estivermos na terra, por mais que você diga: poxa, Cristo é meu Senhor, eu decido agora de fato, minha mente se abriu, eu decido de fato viver agora uma vida para Cristo. Amanhã você vai pecar, porque a nossa natureza pecaminosa faz isso conosco. Nos faz pecar porque estamos inclinados ao mal, porque somos frutos desse pecado original de Adão. Mas até mesmo esses pecados, Deus já pagou por você. Portanto, não se torture, não se martirize, não ache que não há esperança para você, porque há. Mas não por causa de você, não porque você é você, mas por causa do Filho de Deus, que derramou toda a gota de sangue que poderia haver no seu corpo. Foi derramado por mim e por você. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.